Minha amiga e meu amigo, o canal de notícia CNN fez uma reportagem sobre o crescimento da fome no Brasil durante esse governo Lula. Essa reportagem ela é muito rica em detalhes e mostra a triste e cruel realidade em que vivem muitos brasileiros que apostaram nesse governo e agora estão pagando um alto preço, sentindo a dor da pior forma que o governo tem de castigar a sua população. É pelo estômago, pela fome. Assista essa reportagem, mas com bastante atenção. Depois eu volto com os comentários. E um levantamento divulgado hoje pelo IBGE revela que a fome esteve presente em 3 milhões e 200 mil lares brasileiros no ano passado. As regiões Norte e Nordeste foram as mais afetadas, segundo o Instituto. A repórter Camila Tícia traz os detalhes para a gente, ao vivo, lá de Salvador. Boa tarde para você, Camila. Isso mesmo, Clarissa. Boa tarde a você e a todos. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país. E enquanto passamos aqui essa notícia, tem alguém por aí que não sabe o que comer. E aí, quando é uma casa, uma residência com crianças e adolescentes, por exemplo, a situação é ainda mais grave, segundo o IBGE. E de acordo com a escala brasileira, a insegurança alimentar ela tem 4 níveis, sendo a mais grave quando afeta todos os moradores da casa e principalmente quando tem crianças. E aí o adulto ele pode estar passando fome para proteger essa criança. É um levantamento importante feito aí no ano passado que revela, como você disse, que a fome esteve presente em mais de 3 milhões de residências brasileiras e que acabou afetando mais de 20 milhões de pessoas em nosso país sem o acesso adequado à comida, de acordo aí com os dados do IBGE. E de acordo com o levantamento, no final do ano passado, quase 12 milhões, aí a gente vai para essa escala, quase 12 milhões de brasileiros viviam em domicílios com insegurança alimentar moderada, que são aqueles que vivem em casas quando há redução na quantidade de alimentos entre os adultos ou piora o padrão de alimentação por falta do que comer. Quando falamos da insegurança alimentar considerada grave, ela atingiu outras quase 9 milhões de pessoas. Significa que aquela parte da população, como eu disse, quando tem casa com criança, que é ainda pior, é considerada mais grave essa insegurança alimentar. Minha amiga e meu amigo, o canal de notícias CNN que fez essa reportagem é um canal governista e passador de pano para o governo. Se eles estão falando que a situação é esta, por certo, a coisa é muito pior do que eles estão mencionando. A gente, no período da campanha, a gente explicou, desenhou, falou do risco de retrocesso e por que que a gente se colocou na linha de frente, usando as redes sociais, o bate-papo de esquina, de praça, de família, de igreja, trabalho, escola, porque a gente estuda um pouco, a gente lê, a gente é um pouquinhozinho politizado para discernir o que é bom e o que é ruim. A gente sabe aonde mora o risco para o Brasil e aonde não mora. Por essa razão a gente se colocou de maneira insistente, copiosa, em dizer que esse governo que aí está, uma vez chegando, ia fazer o que justamente está fazendo. Olha só, o nosso Brasil é um país extremamente rico e agora tem uma população extremamente pobre e faminta. Sabe qual é o meu receio, meu amigo e minha amiga? Que dentro de um curto espaço de tempo, muitos de nós brasileiros vai estar na mesma situação que o povo da Venezuela, país esse que é comandado pelo amigo de Lula. Muitas pessoas não têm o que comer. Você, para ter uma ideia, eles não sabem o que é sorvete, não sabem o que é frango. A pobreza é tamanha que quando uma pessoa morre, não tem caixão, eles enterram em caixa de papelão. Animais de estimação como cães e gatos já não existe mais porque a população os abateu para se alimentar. Eu tenho receio que muitos de nós brasileiros
volte ao mesmo patamar dos anos 80, em que a gente via a população do Nordeste, uma boa parte dela, comendo calango para sobreviver. Sem contar a onda de saques que pode acontecer, o aumento da violência, da desesperança, do tirar da própria vida. A gente sabia que isso ia acontecer, só que a gente não sabia que ia acontecer em tão curto espaço de tempo e com tamanha agressividade. O país está de ladeira abaixo, a economia está em frangalhos, os investidores não querem mais investir no Brasil. Existe a chamada insegurança jurídica, não tem uma regra clara. Quase 9 milhões de brasileiros não têm absolutamente nada para comer durante o dia. Isso é triste. Enquanto os nossos irmãos brasileiros, não só no Nordeste, como em outros lugares do país, estão à míngua, passando fome, vendo seus filhos dormir com a barriga roncando, a gente tem um desprazer de ver o presidente Lula e a sua primeira-dama numa lua de mel eterna, rodando pelo mundo, gastando o nosso dinheiro, vivendo de luxo e luxúria. Não foi por falta de aviso, a gente explicou. Lula prometeu o céu e agora está entregando o inferno. Fica a pergunta, aonde está a cervejinha? Aonde está a picanha? Aonde está o pai dos pobres? Olha, se Lula fosse o pai dos pobres, seria um pai desnaturado. Aquele pai que deixa os seus filhos passar fome, um pai que é um mau exemplo para os filhos, pois foi preso por atos de corrupção. É um pai que tem mau hábito por ser alcoólatra, se não é, pelo menos foi. Ou seja, é um pai péssimo exemplo que não serve de esperança para ninguém. É um pai que mente para os filhos. É um pai que gasta o dinheiro dos filhos à toa, enquanto os filhos passam fome. Minha amiga e meu irmão, abra o seu olho. Busque a consciência política, a informação, a educação. É injusto a gente ver brasileiros viver sob essa condição num Brasil que é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Um país onde tudo que se planta dá. É um país que tem de 2 a 3 colheitas por ano. É um país que tem todas as riquezas que os outros países têm. Mineral, enfim. Olha só a situação que nós estamos vivendo. Na onda que nós embarcamos. De um camarada nitidamente mentiroso. Que infla números para enganar os desavisados. Eu peço a Deus que ilumine a nossa nação e o nosso país. Mas a realidade me mostra que o nosso destino será outro. Está ruim agora? Acredito que o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Esse que se diz pai do pobre, Luiz Inácio Lula da Silva, não montou a equipe de ministros para alavancar o Brasil, para fazer melhorar a vida dos brasileiros. Não. Eles não vieram para servir ao Brasil e aos brasileiros, mas sim para se servir do Brasil e dos brasileiros. Olha o que eles estão fazendo. Isso é crime de lesa pátria, é crime contra a humanidade, é castigar o povo da pior forma que existe, pela fome. E eles não se importam com isso. Quanto mais o povo tiver na desgraça, para eles, melhor. Eles não querem um povo com saúde, com educação, com segurança, com emprego, com uma vida estável. No dia que o povo tiver tudo, ou quase tudo, como que eles vão enganar o povo com promessas vazias, tais quais picanha e cerveja? Lula e sua gente, quando da campanha, ofereceu ao povo incauto e sem cultura o céu. Mas agora está aí. Os números mostram que ele entregou o inferno.
Finalizo repetindo, e o pior, lamentavelmente, ainda está por vir. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.